Então, antes que você nascesse, antes que você viesse ao mundo, tudo já estava determinado para que hoje você estivesse nesse lugar. Aleluia. Você não veio aqui por acaso, amado. Você não saiu da sua casa para estar aqui de qualquer forma. Não, sentiu no teu coração a sua vida. Então é por isso que você está aqui. Desde que você saiu da sua casa, o Senhor já sabia tudo o que ia acontecer na sua caminhada, qual o louvor que seria cantado, o banco que você ia sentar, o Senhor já sabia. Aleluia, glória a Deus. E Ele está nesse lugar, Ele está aqui, amados. Você não pode deixar de não adorá-lo, você não pode deixar de não o glorificá-lo, você não pode deixar que nada atrapalhe a tua adoração. Aleluia. Você já imaginou, eu quero que você entenda algo, você já imaginou, você é fã de uma pessoa, de um cantor, vamos dizer assim, né? É só uma analogia, e você está frente a frente com esse cantor nesse momento, você teve a oportunidade, o cara é super famoso, aleluia, você ia ficar disperso? Você ia ficar disperso? Não, você ia ficar eufórico, você queria gritar e glorificar esse cara. Mas lembre-se, quem está na sua frente hoje é o Criador de todas as coisas. Aquele que te ama, aquele que morreu na cruz por você, aquele que não se importou a dor que ia passar, aquele que falou, Pai, não, eu vou deixar tudo para trás, eu vou deixar a minha glória, eu vou deixar quem eu sou, eu vou lá na terra, eu vou nascer de uma mulher, eu vou se amamentar no seio de uma mulher, eu vou precisar que essa mulher me dê banho, limpe as minhas necessidades, faça a minha higiene pessoal, eu vou lá. Porque eu amo cada uma daquelas pessoas que vão estar lá na Efatá, nessa quinta-feira, e eles vão estar redimidos pelo que eu fiz e vou fazer na cruz. Você consegue compreender isso, amados? O Todo-Poderoso veio à terra e ele se rebaixou a um nível tão baixo para que você estivesse aqui. Aleluia. Então tudo já estava prescrito, desde a fundação do mundo, tudo o que ia acontecer para que você estivesse aqui. Mas muitas vezes, queridos, nós não conseguimos compreender essas coisas. Mesmo que andamos com Jesus, e aqui na palavra que nós lemos, está escrito que aqueles discípulos, depois da morte de Jesus, eles decidiram que eles teriam que voltar para a sua casa. Por quê? Porque o que eles acreditavam não tinha acontecido. Então, eles resolveram, não, vamos voltar para a nossa casa, a nossa cidade. Mas, querido, quando nós temos um contato com Cristo, da nossa boca não consegue sair outro tipo de palavra, não sai outro tipo de conversa. Então, eles começaram a retornar. Por quê? Porque Jesus tinha morrido. E eles acreditavam que Jesus tinha vindo para redimir Israel. E, na verdade, Jesus nunca veio para redimir algo terreno. Jesus veio para redimir a humanidade, nós, o nosso caminho, abrir o caminho do ser humano para com Deus. Isso que Jesus veio fazer. Mas quando nós não temos a nossa visão aberta, muitas das vezes, queridos, nós não entendemos essas coisas. E esses discípulos aqui, eles não tinham entendido, então eles resolveram abandonar os 12 e voltar para Emaús. E eles começaram a descer de Jerusalém para Emaús. Queridos, no momento que nós saímos da presença de Deus, veja como o texto diz, eles estavam saindo de Jerusalém. Jerusalém significa a cidade da presença de Deus. No momento que nós saímos da presença de Deus, a tendência é descermos, só descermos, queridos. Não subimos, nós descemos. E esses discípulos estavam descendo. Mas lembre-se que nessa caminhada, que muitas vezes nós achamos que é o certo e resolvemos abandonar a nossa fé, abandonar a nossa caminhada. Por quê? Porque algo que nós buscamos, algo que nós entendimos que era o melhor para nós, algo que nós entendimos que seria o certo acontecer, não acontece. E nós resolvemos, pelo nosso entendimento, muitas das vezes fraco, resolvemos sair da presença de Deus e falamos, não aconteceu, aquilo que nós queríamos não foi possível, então nós começamos a descer. Mas Jesus não deixa, porque nessa caminhada Jesus aparece para esses 2 moços que estavam descendo. Mas naquele momento, a visão deles era tão fechada, tapada,
que eles viram Jesus e eles não reconheceram Jesus. E isso acontece conosco, queridos, porque muitas das vezes nós saímos da presença de Deus e decidimos isso e falamos, não quero mais, e chega alguém, alguém usado pelo Espírito Santo e fala, não, essa decisão que você tomou não está certo, e nós não conseguimos acreditar, porque a nossa visão é tapada. Nós não conseguimos enxergar a realidade, nós não conseguimos ver o que o Senhor está fazendo, porque quando Jesus morreu, Ele não morreu por algo realizado no momento, Ele morreu por um propósito gigantesco que chegou até nós até hoje, e vai chegar ainda além, até a volta dEle, porque o nosso propósito hoje aqui, nesse momento, e a nossa caminhada daqui para frente, querido, não é estar dentro de uma igreja como essa, louvando e adorando a Deus, mas o nosso propósito é a expansão do reino do Senhor Jesus. Você crê nesse propósito? Você crê nessa verdade? É uma verdade para mim e para a sua vida. É o crescimento do reino. Quando o Senhor Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, Ele ensinou dessa maneira, que venha o reino de Deus, que o teu reino seja na terra como é no céu. É assim que o Senhor propôs, é assim que o Senhor adoraria que fosse. Mas muitas das vezes nós não conseguimos enxergar isso. Muitas das vezes nós não estamos com a nossa visão aberta para entendermos isso. Esses discípulos estavam com a visão fechada. Eles também não estavam entendendo. Porque eles acreditavam que era a remissão de Israel, somente Israel, sair do comando de Roma naquela época. E isso que Jesus faz. Ele vem para abrir o nosso entendimento. Ele vem para mudar a nossa história, a nossa caminhada. E quando nós entendemos isso, querido, nós somos igual esses discípulos, que nós, ao ser aberta a nossa visão, quando nós compreendemos, quando eu falo abrir a visão, é compreender o propósito que Jesus veio fazer. Ele veio redimir a humanidade. Ele veio tirar um pecador do pecado e trazer para a luz. Ele veio trazer um filho das trevas, ele veio resgatar um filho das trevas e chamá-lo para filho de Deus. Filho de Deus. A Bíblia diz que aquele que aceita Jesus se torna filho de Deus. E isso depende de nós, porque foi deixado para nós. Eu gosto de trazer um entendimento. Você já imaginou se um dia, né, a Bíblia diz que os anjos pediram para que eles viessem fazer esse serviço de evangelismo na terra. E Deus cortou isso, e Deus falou, não, vou entregar isso aos meus filhos. Agora você já imaginou, amado, no momento que você está andando na rua, desce um anjo, e a Bíblia diz que tem um anjo que ele tem 6 asas, e tem olho na frente, olho atrás, olho por todos os lados, e com 2 asas ele voa, 2 tampa os pés e 2 tampa o rosto. Imaginou um anjo desse, desce na sua frente, puxa uma espada, e olha para você e fala assim, ó, o negócio é o seguinte, Jesus é o teu Senhor, você tem que aceitar. O que você faria? Você aceitaria? Com as pernas tremendo, não é isso? Mas Deus não deixou isso, Deus deixou para cada um de nós falarmos da palavra dEle, falarmos do Evangelho, levar o Evangelho a toda a criatura, a todo aquele que precisa ainda ouvir que Jesus é o Senhor, que Jesus é o caminho, que Ele é o caminho, que Ele é a redenção do mundo, que Ele veio para nos dar vida, e vida em abundância. Aleluia! Glória a Deus! Jesus veio para cumprir o mandado, a ordenança de Deus. Ele veio para redimir o mundo, as pessoas. No livro de Hebreus, capítulo de número 9, versículo de número 12, está escrito dessa maneira: não foi por sangue de bode, nem novilhos, nem cinza alguma, que foi feita a nova aliança, a nova redenção, mas foi feito pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Você consegue compreender isso, amado? A Bíblia diz que o sangue de animais, do sacrifício na lei, isso somente cobria o pecado da humanidade, aliás, de Israel na época.
Queridos, mas Cristo não. O sangue de Cristo foi tão perfeito, o sacrifício de Jesus foi tão perfeito na cruz, amados, que quando ele adentrou ao santuário celestial, querido, ele pagou todo o pecado. Todo o pecado. E quando eu falo todo o pecado, querido, não é o pecado que você cometeu de hoje para trás. Não, querido, é o pecado que você ainda vai cometer. Quando se fala todo, não está dizendo que é o pecado que ficou. Não, é todo o pecado. Entenda isso. É todo o pecado. Está pago. Então, se você sair daqui hoje e se encontrar lá na esquina, der um chute numa pedra, machucar o dedo e gritar uma palavra ruim, lembre-se, esse pecado já está pago pelo sangue da cruz. Não há necessidade mais de fazer sacrifício. Não há necessidade mais de Jesus ter que voltar e morrer na cruz para perdão de pecado. Não, o sacrifício dele foi tão perfeito que foi único, não existe mais. Você tem que entender isso. Isso chama-se redenção. Ele veio para redimir a humanidade. Ele veio para redimir a nossa caminhada de pecado, de filho das trevas, para se tornar filho da luz, filho da verdade, filho de Deus. Aleluia! É uma verdade que nós temos que gravar no nosso coração, porque muitas das vezes nós entendemos que se nós pecarmos, Deus vai nos tirar da sua herança, e não é verdade. Eu aprendi isso no passado. Quando eu comecei a minha caminhada, pregavam, olha, se você for batizado, né, se você aceitar Jesus e for batizado, você será salvo, mas quem não for, já está condenado. Veja como está escrito o versículo, mas quem não for, né, quem não ter Cristo, quem não aceitar Jesus, né, o batismo não significa nada, é Jesus. Você aceitou Jesus. Quando ele disse, quem crer em Cristo e for batizado, será. Veja que essa palavra é uma afirmação, não é uma palavra de indecisão, é uma afirmação. Ele está dizendo, se você aceitou Jesus, se você for batizado, você será salvo. Mas quem não crê, já está condenado. Aleluia. Você crê, né? Eu tenho certeza que você crê. Amém, queridos? Essa é a palavra de Deus para você. Você é salvo no momento que você aceitou Jesus. Mas, irmão Vanderlei, eu peco, amados. Se você me trouxer hoje alguém aqui na minha frente que não peque, eu vou acreditar que Deus tira o nosso nome do livro da vida. Não existe. Não existe. Aleluia. Não existe esse ser humano na terra que não peque. Por isso que o sacrifício de Cristo foi feito para a remissão de todo o pecado. Todo. A Bíblia nos instrui a um crescimento espiritual. Mas isso é crescimento, gradativamente nós vamos crescendo. E o apóstolo Paulo chega a dizer que antes nós somos menino na fé. Mas conforme nós vamos crescendo, nós vamos chegando à estatura de um varão perfeito, à estatura de um homem maduro. Isso é o crescimento. Eu quero dizer para você, querido, no momento que Deus o registrou como filho, não sai mais, não muda a identidade. Eu falei isso na célula terça-feira. Porque todo pai que vai ao cartório e pega lá e registra o filho, ele registra no nome dele, filho tal, agora eu sou o pai dessa criança. Não tem mais como ir lá no cartório e falar, não, eu não aceito mais, esse filho aqui não é meu filho, eu não quero mais, rasga esse documento. Não serve, não existe isso, amado. Não existe. No momento que foi registrado, você é filho de Deus. E hoje, querido, você é filho, pelo que Cristo fez na cruz, pelo que está escrito lá no livro de Hebreus 9:12, que não foi por sangue de bode, de novilho, ou outro tipo de oferenda ou sacrifício nenhum, mas foi pelo sangue perfeito da cruz, que hoje você se tornou filho de Deus. Aleluia, glória a Deus.
Queridos, no livro de Coríntios, capítulo de número 5, versículo 19, aleluia, vai falando ali, querido, o versículo por inteiro, ele está falando de uma passagem que nós vamos ter que passar. Até o apóstolo Paulo, ele começa esse capítulo dizendo que ele se inclui dizendo que temos que passar por um tal de tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo, o que é tribunal? Tribunal é um lugar de sentença, onde é decretado a sentença. Todos nós iremos passar. Mas você pode dizer, Vanderlei, você acabou de dizer para mim que o pecado foi todo pago, que não tem mais. Claro que não, querido. Se nós já fomos levados até o tribunal de Cristo, já não estamos mais condenados. Aleluia. Mas ali nós vamos receber tudo aquilo conforme aquilo que fizemos, ou aquilo que trabalhamos. Como esses discípulos de Emaús falaram que Jesus era um profeta, ricos em obras, né, perante Deus e os homens. É isso que foi o nosso chamado, isso que é o nosso chamado. O que nós vamos entregar na presença do Senhor Jesus. A Bíblia diz que terá lá, né, um juiz. E hoje nós temos um advogado chamado Jesus. Mas naquele dia não será mais advogado, ele será o juiz nesse tribunal. Mas lembre, querido, é através da redenção, é através do que vamos apresentar naquele momento. Quando chegarmos na presença do Senhor Jesus, o sangue dele vai estar sobre nós. Não tem condenação. A única coisa que nós vamos ter que apresentar para ele são as nossas obras. A única coisa que nós vamos ter que apresentar nesse momento ali é as obras. Você já está salvo. Ali é para receber galardão, amados. E muitas vezes nós achamos que ali será um tribunal onde haverá uma condenação. Não, queridos. Não tem mais. Se você já está perante um tribunal, significa que você já foi tirado da terra. A condenação é pelos que ficaram na terra. Isso terá condenação. Aleluia. Então eu quero que você creia nessas verdades. Eu quero que você crave isso no teu coração. Que isso fique gravado. Não há mais condenação. Romanos 8, acabamos de ler. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação. Isso são verdade. Jesus morreu na cruz para redimir cada um de nós e nos livrar daquilo que nos condena. O que é pecado? Pecado é uma sentença. Pecado é um crime contra as leis celestiais. Isso é pecado. Quando nós pecamos, nós simplesmente assinamos uma sentença que muitas vezes nós pagamos. Porque a Bíblia diz que aquilo que semeamos, nós colhemos. Por isso que cada vez que pregamos, cada vez que alguém está nesse púlpito, cada vez que alguém fala conosco e fala, olha, você tem que fugir do pecado. Você tem que sair, porque isso é sentença de morte. Mas morte, querido, aqui, muitas das vezes leva à morte. Quantas pessoas, pelos seus erros e suas fraquezas, acabam perdendo a vida na terra? Mas é na terra, não é uma vida celestial, amados. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, amados. Glória a Deus. Veja, como eu disse para vocês, quando Deus Ele determinou todas as coisas, Ele lá naquele tribunal, que está ali escrito lá no livro de Jó, se você quiser leia o livro de Jó, você vai ver que lá tem um tribunal. Satanás apresenta a presença de Deus e Deus está nesse tribunal. Nesse tribunal, queridos, Deus fala, olha, vou ter que, o homem vai pecar, o homem vai sair, mas eu vou ter que escolher uma nação. Ele escolheu a nação de Israel, e os filhos de Jacó, na verdade, e daí ele pega, só que ele vai ter que colocar a lei, uma lei, porque o homem, querido, sem lei também muitas das vezes acaba se desgarrando. Por que existe lei no nosso tempo de hoje? Por que a lei de trânsito, existe uma lei de trânsito? Porque se deixarmos de qualquer jeito, as pessoas abusam da velocidade, de qualquer tipo no trânsito. Então por isso que existe lei. Então Deus determinou uma lei. Mas lembre, lei é maldição. No livro de Gálatas 3:13 está escrito assim, que Cristo nos resgatou, nos tirou. Nos resgatou significa arrancar. Ele nos tirou da maldição da lei. Veja o que foi a imensidão
daquilo que ele fez na cruz. Veja quantos milhões, bilhões de pessoas tem nessa terra, e da época de Cristo para trás e da época de Cristo para cá, quantas pessoas, e o que ele fez na cruz é tão poderoso, que ele nos arrancou daquela maldição da lei. E nós hoje andamos pela graça de Deus, nós andamos pela graça. Aí talvez você pode perguntar, mas Wanderley, a graça é fácil de andar? Não, querida, a graça é mais difícil que a lei. É muito mais difícil que a lei. Amém? Porque antes, amado, antes o pecado só era consumado quando era pego no flagrante. Aí o pecado era consumado. Mas hoje não, querido. Hoje essa lei, essa palavra aqui, ela foi cravada dentro do nosso coração. E se você quiser ler, está lá no livro de Hebreus isso. Está cravado aqui, ó, no nosso coração. Essa palavra, quando nós fazemos algo errado, ela fala: ei, você fez errado, você tem que pedir perdão. Está no livro de Hebreus. É por isso que Deus, Ele, na sua totalidade, Davi mesmo falava isso: olha, Senhor, eu quero que o Senhor crave a palavra na tábua do meu coração, para eu não errar e não pecar. Isso Deus fez, e hoje está dentro de nós. Por isso que quando nós muitas vezes erramos e fazemos algo que na hora nós sentimos assim: nossa, algo eu fiz errado, eu preciso me humilhar na presença de Deus. E eu tenho visto muitas vezes pessoas aí de joelho chorando, e eu faço isso, a maioria das vezes eu faço isso porque eu sou pecador, amados, e eu erro também. Eu me humilho na presença de Deus. Mas lembre do que Deus fez. Ele fez para redimir você. Não fique se condenando. Não fique se condenando. No momento que você aceitou Jesus, você se fez filho. Você não é mais bastardo, amado. Você é filho de Deus. Amém? Glória a Deus. Eu quero que você entenda uma verdade, amados. Toda vez que uma criança é adotada, vamos dar uma explicação para você entender melhor. Quando uma pessoa vai lá no orfanato, ele chega lá, ele adota uma criança. Ele adota aquela criança, ele assina todos os termos como pai daquela criança. E traz aquela criança para casa. Mas daí tem um trabalhar, porque aquela criança, geralmente, ela começou a andar com aquela pessoa, com aquele pai. Então vai ter um trabalhar de aceitar aquela pessoa como pai. Eu quero dizer para você, você é filho. Mas eu quero que você pegue essa verdade para você. Tem um trabalhar na tua vida, aceitar Deus como seu pai. Como seu pai. E muitas vezes nós não olhamos Deus como nosso pai. Muitas vezes nós desconfiamos da paternidade de Deus. Muitas vezes nós olhamos Deus como um ser supremo, tão longe de nós. E na verdade Deus está aqui, pertinho de você e dizendo para você: filho, eu estou aqui. E no momento que você mais precisar, eu quero te ajudar. Aleluia. Glória a Deus. Nós costumamos ir a Deus quando temos dificuldade. Isso é bem do ser humano. Pedir ajuda só no momento que temos dificuldade. Mas eu quero dizer para você, Deus quer participar da tua vida em tudo. Desde o teu levantar da cama até você deitar de novo. E Ele continua cuidando de você. A Bíblia diz que quando dormimos, Deus trabalha. Mas eu quero que você grave isso. Porque Deus quer participar de tudo em sua vida. Na sua alegria, na sua tristeza, na sua dor. Deus quer participar de tudo em você. Não é só no momento que estamos tristes que corremos aos braços do Pai. Nós podemos correr a Ele também no momento que estamos alegres, felizes. É isso que Ele deseja, amado. Foi isso que Ele fez na cruz, para aproximar você dEle. Porque antes tinha um abismo que o separava. Jesus não, Jesus fez essa ponte. E hoje você pode chegar ao trono da graça.
Antes precisava fazer um sacrifício. Antes precisava só de um sumo sacerdote para chegar ao Santo do Santo. Hoje não, querido, hoje você é o sacerdote. Hoje você pode chegar na presença de Deus do jeito que você achar que deve chegar. Não existe uma cultura, não existe um jeito de você chegar na presença de Deus. Não existe uma tradição, querido. Eu só posso chegar na presença de Deus me humilhando, me ajoelhando. Não é verdade. Você pode chegar virando piroleta na presença dEle, porque Ele é seu Pai, e Ele vai se alegrar com você. Foi colocado em nossa mente que nós temos que chegar tudo humilde, nos mostrando humildade. Amado, a humildade a gente não mostra, a humildade nós temos que ter. Isso tem que ter na nossa vida. Aleluia. Aleluia. Para finalizar, amados, quero contar uma história bíblica para você. Uma mulher chamada Noemi, ela sai de Israel, de Belém, e desce para uma terra chamada Moabe. Chegando nessa terra, ela perde o esposo, ela perde os filhos. Os filhos se casaram lá. Aí ela acaba perdendo todos os homens da sua família. Mas chega um momento que ela decide, a terra de Moabe também não estava legal, ela decide voltar para Belém, porque Deus começou a abençoar de novo a terra. E ela fala com as suas duas noras, ela fala, olha, eu vou voltar para a minha terra, se vocês quiserem voltar para a casa dos seus pais, vocês estão livres. Mas tem uma das noras que fala, não, eu vou contigo, o teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. E essa nora volta junto. O incrível, queridos, quando ela chega na terra, ela não consegue, porque toda a terra que pertencia a ela, toda a sua herança, já não tinha mais, já estava na mão da família. Então, querida, como ela estava viúva, tinha que ter um remidor. E essa moça, ela tinha que casar de novo, para poder receber de novo a terra. Mas era já uma pessoa de idade. Mas ela tinha trazido uma moça, chamada Ruth. E essa moça, ela pega, quando Noemi fala assim, não, eu vou trabalhar na terra da minha família para trazer alimento, ela fala, não, fica em casa, eu vou. Veja como Deus trabalha, amados. Veja como Deus trabalha. Ruth era uma moabita. Pessoas que acreditavam que sacrificar o filho era o certo. Ela vai e começa a trabalhar na terra. O dono da terra olha para ela e começa a olhar ela com outros olhos. Só que ele não era o remidor era outro. Chegou um momento, querido, que ele vai perante dos sacerdotes, ele conta toda a história e o verdadeiro remidor falou, não, eu não quero. Então ele tem uma tradição de jogar o chinelo, ele joga o chinelo e Boaz pega e fala, eu serei o remidor. E ele se casa com essa moça. E toda a terra foi devolvida. Foi o que Jesus fez por você. Aleluia. Antes nós pertencia a outro ser. Um ser chamado Satanás. Porque aquele que não aceita Jesus, me perdoem falar, mas não é filho de Deus. É filho de Satanás. Eu tenho certeza que todos que estão aqui são filhos, porque aceitaram Jesus. Só que Jesus veio. E no momento que ele veio, ele fez igual Boaz. Ele se tornou o nosso remidor. E ele morreu na cruz. Ele aceitou o sacrifício para trazer você neste lugar. Como a palavra de hoje foi sobre redenção, eu quero que você não se esqueça dessa verdade. Você foi redimido pelo sangue de Jesus. Você é filho verdadeiro, co-herdeiro com Cristo. Jesus foi o primeiro, unigênito, mas depois você veio. Você é verdadeiro filho de Deus, amado. Nunca se esqueça disso. Você é o verdadeiro filho de Deus hoje. E se Jesus voltasse hoje e as trombetas fossem tocadas,
para que os filhos fossem levados para a boda do Cordeiro, todos vocês iriam com ele. Você não ficaria aqui, porque você é filho. A redenção foi feita há 2000 anos atrás na cruz, para que nós estivéssemos aqui hoje. Aleluia. Não se esqueça disso. Então nunca volte atrás. Não faça igual esse cara aqui, Cleópatra, e o seu amigo, que resolveu deixar Jerusalém e voltar atrás. Nunca faça isso, porque você foi redimido pelo que ele fez na cruz. Não importa o que você fizer hoje, não importa o que você vai fazer, não importa. Jesus te ama da mesma maneira. Eu costumo dizer que se meu filho sair da minha casa hoje e falar: pai, eu vou lá para o Japão, um país distante daqui, e ele chega lá e ele faz tudo de errado, tudo errado, mas ele resolve voltar, fala: não, eu vou voltar à casa do meu pai. Queridos, quando ele chegar na porta da minha casa e falar: pai, eu fiz tudo errado, o senhor me perdoa? Eu perdoo, queridos. Não tem esse pai que não perdoa. Mas ele vai falar: mas pai, o senhor não me tirou da tua herança? Claro que não. No momento que eu assinei aquela documentação, certificado de nascimento, e coloquei meu nome como seu pai, não sai mais, não tem como tirar. Então, querido, você é filho. Grava isso. Você é filho. Amém? Glória a Deus. Você pode falar para o teu vizinho aí: você é filho. Você é filho. Filho, querido. Você é filho. Aleluia. Glória a Deus. Fica em pé, amados. Vamos encerrar. Aleluia. Eu queria fazer uma pergunta. Eu quero fazer uma pergunta para quem está aqui hoje, para quem está em casa também nos assistindo. A Bíblia diz que para nós nos tornarmos filhos, nós temos que aceitar a Jesus. Eu quero fazer uma pergunta: alguém aqui ou em casa ainda não aceitou a Jesus? Se você não o fez e quer hoje se tornar filho de Deus, e o teu nome ser colocado no livro da vida, vem aqui, querido, ou se ajoelhe na sua casa, nós vamos orar. Porque o Senhor está aqui te chamando. O Pai está nesse lugar com os braços abertos, dizendo: venha, meu filho. Não importa se você pegou uma parte da sua herança e foi viver a sua vida com meretriz dissolutamente, não importa. No momento que você voltar para mim, a Bíblia diz que anjos nos céus farão festas. Aleluia. Então, se você na sua casa hoje quer aceitar Jesus, se coloca de joelho e nós vamos orar. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar, amados. Pai, Senhor, a tua palavra foi ministrada aqui. E nós queremos te agradecer, Senhor, pelo que o Senhor fez na cruz. Porque o Senhor sabia que viria à terra e teria que passar por uma cruz. O Senhor sabia de tudo isso. E o Senhor não se acovardou, o Senhor não se encolheu, o Senhor falou: não, eu vou. Eu vou porque todos aqueles que estão lá merecem ser redimidos. O inimigo os enganou, Pai, mas eles precisam da redenção. E o Senhor veio aqui e morreu naquela cruz. E hoje eu quero louvar teu nome. E hoje eu quero glorificar a ti, Pai, porque eu não tenho palavra para expressar a minha gratidão. Eu não tenho palavra, Senhor, para expressar o quanto sou grato, o que o Senhor fez por mim e o que o Senhor fez por milhões de pessoas nessa terra. Eu tenho certeza, Pai, que essa palavra vai ecoar nos 4 cantos da terra. E se tiver alguém ouvindo, Senhor, essa palavra vai se ajoelhar na tua presença e vai deixar o mundo para trás e vai falar: eu aceito esse Deus como meu Pai.
porque é isso que o Senhor anseia. O Senhor quer ver seus filhos todos ao seu redor, como um pai, como o Senhor Jesus disse que a galinha chama os pintos para debaixo das suas asas. É assim que o Senhor queria fazer, mas o Senhor fez, e não foi só Jerusalém, o Senhor fez com toda a terra, todos os seres humanos, toda a humanidade. Senhor, estão voltando para Ti, Aleluia. estão voltando para casa. Senhor, eu clamo a Ti, Pai. Se tem pessoas de joelho e querem Te aceitar, Pai, escreva o nome dele no Teu livro. Senhor, escreva o nome dele no Seu livro, porque eu tenho certeza que nunca mais será tirado. Eu oro e agradeço, Senhor, a Ti. Senhor, e não será somente hoje que vou Te agradecer. Até a volta do Senhor para a minha vida, serei grato. E quando estiver frente a frente contigo, aí sim eu vou te dar um abraço e vou te agradecer de verdade pelaquilo que o Senhor fez por mim. Por isso eu louvo o Teu nome. Eu não me contenho, Senhor. Eu louvo o Teu nome. Eu te agradeço, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se você orou com fé, se você tem gratidão no teu coração pelo que o Senhor Jesus fez, dê o melhor aplauso. O melhor aplauso de gratidão. Aleluia.